espírito é tratado pela espiritualidade. E tudo isso depois vai se refletir no nosso corpo físico, graças ao bom Deus. Vamos deixar do lado de fora dessa casa nossos problemas, nossas dificuldades, nossas dores, para ficarmos aqui dentro de coração limpo e espírito, para podermos receber energias. E como elos de uma corrente de muito amor no coração, vamos nos unir e mentalizar aquele cordão branco de luz, de paz e de amor que começa a envolver esta casa, protegendo e amparando os trabalhos que virão, rogando a Deus que um cordão igual a este envolva a nossa casa, o nosso lar, protegendo e amparando enquanto aqui estivermos, rogando a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, que nos envolva na luz da fraternidade, da caridade, mas sempre em nossas vidas do amor ao próximo. E assim, com toda a fé, com toda a confiança e esperança, em nome de Deus, do Cristo da caridade, estamos abrindo os trabalhos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Como sempre, nós abrimos os trabalhos da casa através do Evangelho, um estudo de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa semana, o capítulo de estudo é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Leia um trecho do Evangelho. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, e os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles lá se foram. Saiu ainda na 6ª hora, e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído ainda na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós outros também para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam cada um uma moeda. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes seria dado mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda para a vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a esse último, tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, meus irmãos, os últimos serão os primeiros. Nessa mensagem do Evangelho, como Jesus nos ensinou através de parábolas, ele usou um pai de família que tinha algumas posses, produzia frutos, produzia alguma coisa. Mas Deus também é assim. Os primeiros na espiritualidade foram os profetas, Moisés e outros. Em seguida, Jesus Cristo também. Depois vieram os discípulos.
e todos os iniciadores que marcaram época, o progresso e a evolução. Após ainda vieram os mártires, os apóstolos, os pais da igreja, e por fim, como foi dito por Jesus, vieram os espíritas. Os que estavam na primeira hora da manhã esperando e foram aliciados ou foram pegos para trabalhar ou convidados, receberam cada um a sua recompensa. Assim também os últimos receberam. Mas o que nos cabe entender nesse trajeto entre os primeiros e os últimos é que nós, hoje, temos condições de absorver todo o conhecimento desde o princípio, fazendo desse conhecimento a nossa capacidade de sermos melhores, porque o entendimento para nós é importante. Se hoje nós temos condições de entender todos ou parte dos ensinamentos do Mestre Jesus, porque todos nós ainda não entendemos, ainda estamos longe. Mas parte dos seus ensinamentos é porque nos foi dado, desde os primórdios da humanidade, esse entendimento, essa capacidade de assimilarmos a verdade, assimilarmos aquilo que é bom, que é útil, para que nós pudéssemos hoje ser pessoas melhores, sermos gratos por tudo que nós temos. E, infelizmente, irmãos, entre nosso meio, ainda persistem pessoas que ficam na praça, não aceitam o convite para o trabalho na seara do Senhor. Alegam diversas coisas, doenças, outros compromissos, outros afazeres, negando a oferta de auxiliar algum irmão nosso. Pior que isso, ainda tem irmãos nossos que, em vez de ajudar, cometem abusos, matam, destoam dos irmãos. Quantas vezes, meus amigos, somos chamados a ajudar algum irmão nosso, seja na primeira hora, seja na última hora do dia. Quantas vezes nós prestamos a nossa solidariedade? Quantas vezes nós emprestamos o nosso ombro, como diz um colega nosso aqui da casa, o Carlos? É preciso que a gente ofereça nosso ombro amigo, ao nosso inimigo, porque somos todos irmãos. Quantas vezes é possível, da primeira à última hora do dia, conforme nos ensina o Evangelho, mostrar a nossa gratidão por tudo que nós recebemos nessa caminhada, ofertando a um irmão nosso que dela precisa, que tem sede, necessidade de uma palavra amiga, de um conforto, uma esperança para a sua vida, a sua caminhada. Aos espíritas, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizemos o Senhor Deus por essa bondade de ter posto a fé como esperança na nossa vida, no nosso caminho. Podemos e devemos levar ao conhecimento os nossos irmãos que a nossa jornada pode ser melhor
mais leve, mais tranquila, simplesmente seguindo o que Jesus Cristo nos ensinou e exemplificou na sua vida, na sua caminhada, enquanto esteve conosco. Fazendo tudo aquilo que ele ensinou, daquele amor que nós carregamos, que nós desejamos para nós e devemos carregar para o nosso irmão, levando para todos a possibilidade de enxergarem a luz em algum momento da caminhada da sua vida. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levais, e baixarão a fronte, rendendo graças pelas aflições que a terra lhes destina. Porque tenho dito seguidamente, nenhum de nós está isento de uma dor, de um sofrimento, uma saudade, perda de entes queridos. Mas, se nós tivermos a crença, a fé raciocinada em Deus Pai, nos seus objetivos para com todos nós suportaremos a cruz que Ele nos coloca nos ombros. Porque, com certeza absoluta, Ele não põe uma cruz mais pesada que nós possamos carregar. Jamais. Ele é Pai justo, bondoso e amoroso. Por isso, procedendo com tudo que Jesus Cristo nos ensinou, nosso fardo se tornará leve, a nossa cruz será pequena, diante de tantos infortúnios que a gente vê nesse mundo afora. Essa luta pela sobrevivência. Obrigado. Por tudo que nos é exigido nessa caminhada. Precisamos prestar contas. Sim. Um dia, todos nós vamos prestar contas do que fizemos ou do que deixamos de fazer. Não basta só não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Sim, é preciso fazer o bem acima de nossas possibilidades. Para sermos realmente filhos do nosso Pai que está nos céus. Deus procede, nesse momento, ao censo dos seus servidores, fiéis, e já marcou o dedo, aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que se recuarem diante de suas tarefas, é Ele que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mãos à obra, meus caros amigos, meus irmãos. Que assim seja. A partir desse momento, eu peço que se sentem comodamente, com os dois pés apoiados no chão, as mãos espalmadas em cima do joelho. Vamos, através do nosso pensamento, através da nossa mente,
visitar a nossa casa, a casa do nosso filho, do nosso amigo, do nosso irmão. Seja nesta cidade, nesse estado, até mesmo em outro país, porque para a espiritualidade não há distâncias. Que essa visita se faça nesse momento, com toda a fé, com toda a confiança, em nome de Deus, do Cristo e da caridade. Enquanto eu me calo, cada um pensa nos seus. E assim, como nós entramos na casa mentalizada ou nas casas, levando as flores da esperança, do carinho, do perdão, do amor, da saúde, para que ela fique impregnada dessa essência divina, desde o grão de areia que nós não vimos, a planta, o animal, o ser humano, tudo vai recebendo. Por onde passamos, levamos uma fonte de luz radiosa, para que tudo ilumine e tudo proteja. Pai, que essa luz alcance os nossos vizinhos, levando a paz e o amor a seus corações, iluminando toda a rua em que moramos, esse bendito vale que habitamos. Que essa luz, essa energia ainda alcance a natureza e toda a humanidade que sofre, que chora. Nós te rogamos, Pai, que através da equipe espiritual de médicos e socorristas que atende os trabalhos na casa na noite de hoje, todas as águas que aqui se encontram recebam um bálsamo, um medicamento, um fluido que compete a cada ser, a cada família. As roupas que foram trazidas, que sejam trabalhadas pela espiritualidade, ficando impregnadas do medicamento, do bálsamo que compete ao ser que vai usá-las. Os nomes colocados na caixinha dos vivos, que esses irmãos recebam um passe espiritual. Estejam onde estiverem. Os desencarnados, que nós chamamos de mortos, mas que aqui estão mais vivos do que nós, porque a vida, além da vida, e aqui eles acorrem em busca de prece, de oração, lineamento para seu espírito, mesmo sem o peso da matéria, a culpa, o remorso, o fato de não saberem para onde se dirigir, deve ser doloroso. Te rogamos, Pai, que ao término dos trabalhos, todos eles que aqui se encontram, sejam recolhidos pela caravana da espiritualidade e encaminhados às vossas moradas. Pai amado, nós sempre viemos aqui para te pedir, mas também te agradecemos, meu Deus. Obrigado por termos aqui chegado andando com as nossas pernas. Obrigado por ouvirmos essa prece. Obrigado por vermos as luzes acesas, quando sabemos que milhares de irmãos nossos jamais deram um passo na vida, outros jamais ouviram um som, outros jamais viram um raio de sol. Obrigado, meu Deus, pelo pão nosso de cada dia, as vestes, o teto que nos agasalha, a natureza que nos serve e nos cerca. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela nossa família, nossos amigos, nossos irmãos. Obrigado, Pai, por ter colocado as pessoas no nosso caminho, sejam aquelas com que nós não simpatizamos tanto, assim como aquelas que nós simpatizamos, porque todas nos mostram alguma razão de estarmos nesse plano, nesse momento. Te agradecemos, Pai, pelo trabalho, pelo lazer, pelo estudo. Obrigado por todas as bênçãos. Te rogamos que, através da Mãe Maria, você possa ter um olhar de bondade, de caridade, de amor aos nossos jovens, às nossas crianças, para que não se percam no mundo dos vícios e das tentações. Ampara-os, protege-os, que através dos seus mentores, assim como nós, possamos ser intuídos, guiados e orientados a seguir um bom caminho. Pai de misericórdia, Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço, em todos os mundos habitados. Dá-nos, Pai, hoje o pão do corpo e do espírito. E aqui, como irmãos, estamos vos pedindo perdão. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, nossos erros, faltas e mentiras, porque nós vivemos ainda nesse mundo cheio de vícios e tentações. Mas também unidos, vos pedimos de novo,
que ainda nesta vida, nesta jornada, cada um de nós aprenda a perdoar, mas a perdoar de todo o coração, a amar os nossos irmãos. Pai, não nos deixes cair, liberta-nos sempre de todo mal. Senhor meu Deus, permita que essa estrela, farol das imortais franjas que brilha sobre nós, que ela nos dê coragem, força, energia, alegria, para continuarmos firmes a nossa caminhada. E um dia, chegando aos vossos pés, depositando ali o nosso fardo, a nossa cruz, que cada um de nós possa dizer: Pai, aqui estou, eu venci, Senhor, não fui vencido pelas provas da vida, porque eu confiei no vosso imenso amor. Que esse Pai justo, misericordioso e bondoso nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim, meus amigos, estamos preparados para o trabalho de passe. Peço que permaneça em silêncio. O silêncio solicitado é um momento, esse é o momento que nós temos de nos conectar com Deus, além de tantos outros, 24 horas por dia. Mas aqui, aproveitando a espera de um passe, de uma energização, possamos agradecer e pedir pelas graças que nós viemos aqui buscar. Reitero ainda que aos irmãos que vão passar pelo trabalho de pronto-socorro espiritual na noite de hoje, que após passar pelo trabalho de passe de corrente, voltem até aqui no salão e aguardem serem chamados pelo seu nome. Um bom